Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson End The Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Soulreaper Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 1. Estou feliz que fizemos isso. Faz tanto tempo desde que éramos apenas nós dois. Athena disse, com um sorriso satisfeito no rosto enquanto caminhava pelas ruas de Manhattan. Sendo uma das mais ocupadas de sua família, ela aproveitou o tempo para aproveitar os raros dias de folga, onde poderia descomprimir e deixar as responsabilidades da divindade escaparem de seus ombros. Vestida com roupas normais como as do mortal que sua família governava, ela tentou não se destacar enquanto caminhava pelas ruas de pedra de Nova York. À sua direita, sua irmã Artemis caminhava ao lado dela. As filhas de Zeus se consolavam na companhia uma da outra, as semelhanças entre elas ajudando a formar a ponte entre seu relacionamento próximo de irmãs em seus primeiros dias de existência. De todos os deuses e deusas do Olimpo, Athena se sentia mais confortável quando estava com sua irmã mais nova. Não havia jogo com Artemis, e não havia necessidade de manter um olho por cima do ombro. Os laços de irmandade eram fortes entre elas, e Athena sabia que podia contar com Artemis para protegê-la. Eu concordo. Embora eu geralmente não seja para a selva de concreto de Nova York, estou aproveitando nosso tempo de qualidade juntos. Faz meses desde que éramos apenas nós, respondeu Artemis. Como sua irmã, ela estava vestida com roupas casuais de mortais, abrindo mão de sua usual parca prateada e calças camufladas. Sua tenente, Zoe, poderia cuidar da caçada por uma tarde e tinha sua maior confiança para manter as meninas na linha. Eu daria qualquer coisa para ficar longe do Olimpo agora. Concordo. Hera está em pé de guerra novamente, e eu não tenho nenhum desejo de estar em seu caminho. Athena respondeu. Sua última lembrança da rainha foi observar a bela mulher irrompendo em direção ao templo de Zeus, a terra rachando sob suas sandálias e seus olhos irradiando o poder divino. Ela não precisava ser a deusa da sabedoria para entender o que estava acontecendo. Sempre que Hera descobriu que Zeus atraiu novamente, todo o Olimpo fugiu da zona de guerra. Nada de bom vinha de uma discussão entre o rei e a rainha, e nenhum deus ou deusa tinha qualquer desejo de se envolver na briga. Até mesmo esta escaparia e se tornaria escassa. Apesar de seus sentimentos sobre o assunto, as filhas olímpicas de Zeus não podiam culpar Hera por suas explosões e brigas com o marido. O temperamento de Hera era lendário. As pessoas se perguntam por que continuamos virgens e nos recusamos a ter maridos. Caso e ponto, brincou Artemis, apontando para o céu e fazendo sua irmã rir. Ver o casamento volátil de Zeus com Hera afastaria a maioria das pessoas do conceito de casamento. Quando uma metade do casal não estava tão comprometida quanto a outra, isso tornava o casamento redundante aos seus olhos. Pelo que eles puderam reunir pela discussão volátil em que Zeus e Hera entraram no solstício de inverno, Zeus foi pai de uma garotinha em algum lugar da Califórnia 3 anos atrás, e a mãe a trouxe para Manhattan. Seu nome era Thalia, em homenagem a uma das musas, e foi a primeira criança nascida de seu pai desde antes da Segunda Guerra Mundial. Seu pai e seus tios juraram nunca gerar outro semideus. Foi o esforço deles para evitar que a próxima grande profecia se concretizasse. Ninguém esperava que o voto durasse, e sem surpresa, Zeus foi o primeiro a ceder à sua luxúria. O rei dos deuses não teve sorte quando se tratava de mantê-lo em suas calças, e sua força de vontade em relação às mulheres bonitas era fraca. Parecia ser uma característica que corria em sua família imortal. Eles não tinham certeza do que aconteceu com o par. O frio do mês de dezembro beliscou sua pele, embora a sensação não incomodasse o par de deusas como incomodava os mortais. Eles andaram pelas ruas por algumas horas, conversando como fariam com total conforto um com o outro. Foi um par de dias depois do solstício de inverno, e o feriado mortal do Natal tinha sido dias antes. As ruas estavam cheias de gente, cheias de mortais aproveitando as ofertas pós-Natal. Os mortais estavam muito focados em ter o produto mais recente de praticamente tudo e qualquer coisa na era de hoje. Eles se perguntaram se Afrodite tinha algo a ver com isso. Eles não colocariam isso além da deusa do amor.
Falando da deusa do amor, as filhas de Zeus garantiram que não fossem seguidas pela filha de Urano, espalhando sua essência pelo mundo, dificultando a localização de qualquer pessoa. Afrodite tinha o hábito de aparecer no meio de seus dias de irmã, assumindo completamente e forçando-as a ir para os lugares que ela queria ir e fazer as coisas que ela queria fazer. Embora Atena pudesse tolerar estar perto de Afrodite, o dia geralmente terminava com Artemis e Afrodite discutindo. Sempre começava com Afrodite fazendo um comentário improvisado em sua direção, e Artemis tomando isso como um insulto. Em mais de uma ocasião, Atena teve que conter fisicamente a deusa da lua, e chamar esta para levar Afrodite de volta ao Olimpo antes que as duas deusas o atacassem. Em termos de capacidade de luta, Artemis era o lutador superior em todos os sentidos e era um dos melhores lutadores da Olympus. No entanto, Afrodite poderia ser enganosamente astuta, e sendo a filha mais nova de Ouranos, ela ostentava maior poder bruto do que os dois. Uma batalha entre o amor e a lua só poderia resultar em caos total em escala global. Estou com fome. Podemos ver se é seguro voltar ao Olimpo. Aposto que podemos convencer tia Este a nos preparar alguma coisa, perguntou Artemis, com um brilho nos olhos. Ninguém amava suas tias cozinhando mais do que Artemis. Atena pensou sobre isso. Eu poderia fazer alguma coisa, mas vamos ficar na cidade por enquanto. Não tenho vontade de encontrar Hera, ou pai. Ficaremos lá por horas se eles tentarem conversar sobre seus problemas conosco. Concordo. Você tem algum lugar em mente? Não particularmente. Talvez pudéssemos, Atena começou, mas parou quando algo chamou sua atenção. O que é isso? Artemis cantarolou, virando na direção em que Atena estava olhando. Eles estavam em algum lugar no West Village, e a atenção de sua irmã estava apenas no pequeno prédio que ficava na esquina da 90th Bedford Street. Parecia com qualquer outro prédio do West Village, mas a frente do restaurante no térreo se destacava ao lado da pedra cinza. Em particular, a frente do prédio era feita principalmente de vidro, mas era recebida por uma moldura laranja brilhante e uma porta que ficava no centro do prédio. Uma placa aberta pendurada atrás da porta de vidro e do outro lado da moldura, estava o nome do estabelecimento, The Foxden. The Foxden. Eu nunca ouvi falar de um lugar assim. Nem eu, e conheço cada prédio e loja em Nova York como a palma da minha mão. Deve ser novo. Atena disse de volta, sua curiosidade no auge, vamos. Artemis fez um movimento com a mão, mostre o caminho, irmã. Ela o fez, com as duas deusas indo em direção ao Foxden, o interesse atingindo seus pensamentos. Bem, pelo menos para Atena. Artemis, por outro lado, estava apenas com fome. Ela sentiu como se pudesse comer prato após prato agora. Uma campainha tocou quando eles entraram pela porta, uma mortalha de calor cobrindo-os e fazendo as irmãs cantarolarem de contentamento. Era bem iluminado e aberto, e parecia maior do que o previsto. Ao longo da parede à direita havia algumas cabines, enquanto mais de uma dúzia de mesas redondas com cadeiras confortáveis espalhadas pela sala e ao lado das janelas. Havia um balcão ao lado com uma porta de vai-vem que levava a outra sala atrás dele, com um armário de vidro ao lado. Lá dentro, Artemis viu bolos e outras iguarias de todas as formas alinhadas ordenadamente em várias fileiras. O cheiro de doces ricos e acabados de fazer pairava pela sala, acompanhados de uma mistura de café e chocolate. O delicioso aroma fez as duas mulheres estremecerem de prazer, lembrando-as das guloseimas da tia Hestia no Olimpo. Eles rapidamente perceberam que era mais um café-restaurante do que um restaurante, mas nenhum deles parecia se importar. Isso vai servir? Atena perguntou, e tentou não rir quando encontrou sua irmã olhando para o armário de vidro, seu rosto pressionado contra o vidro. Apesar de sua reputação, Artemis era uma deusa infantil no coração. Tudo parece incrível, Artemis sussurrou, admirando a delicada cobertura que cobria o bolo de cenoura. Atena se inclinou ao lado dela e teve que admitir que todos estão incríveis. Às vezes, ela surpreendia com a obra dos mortais. Embora ela não fosse conhecida por possuir um dente doce tão forte quanto Artemis, ela gostava de se tratar de vez em quando com algo doce. Obrigado pelo elogio. Os olhos de Atena se desviaram dos doces e encontraram um jovem divertido olhando para ela por cima do balcão. Seu queixo descansava na palma da mão,
e um grande sorriso estava em seu rosto. A maioria nunca ousaria se inclinar tão perto dela, muito menos Artemis, mas não era como se ele soubesse quem eles eram. Pelo canto do olho, ela notou Artemis ficar tensa, e sua expressão facial ficou mais fria do que antes. Seus olhos prateados perfuraram os azuis do homem com intensidade rápida, como se silenciosamente lhe dissesse para não se aproximar. Seus olhos prateados brilharam suavemente em advertência, embora apenas o suficiente para que Atena notasse. Para crédito do homem, ele não parecia afetado. Ele parecia mais entretido por Artemis e estendeu a mão atrás do balcão e tirou 2 cardápios. Aqui, estes são para vocês dois. Escolha onde você gostaria de se sentar, e estarei com você em breve. Ele se endireitou, livrando-se do sorriso e dando às deusas um sorriso educado em troca. Obrigada, Atena respondeu educadamente, e levou Artemis pelo pulso para uma mesa próxima perto da janela, sussurrando: pare de olhar feio. Artemis balançou a cabeça: desculpe. Ele me surpreendeu, isso é tudo. Eu não percebi que alguém estava atrás do balcão. Bem, você estava quase babando sobre o bolo de cenoura que ele tinha lá. Eu não posso culpá-lo, Atena brincou, rindo silenciosamente enquanto as bochechas de Artemis tinham um tom dourado de vergonha. Nem uma palavra, Artemis respondeu, dando a sua irmã um olhar aguçado antes que ambas abrissem seu cardápio. A primeira coisa que chamou a atenção deles foi a variedade. Havia muito por onde escolher, muito mais do que outros cafés que eles visitaram. Algumas das escolhas foram únicas para testemunhar para este tipo de estabelecimento. Olhando em volta, a sala estava meio cheia, e Atena olhou através das mesas para ver o que as pessoas estavam comendo. A maioria estava tomando café, o que não a surpreendeu, mas ela espiou algumas refeições. No canto, ela viu um senhor comendo ovos Benedict, e pelos gemidos que saíam de sua boca, ele estava gostando muito de sua comida. Examinando o cardápio, ela não conseguiu esconder o sorriso quando olhou para a irmã. Artemis parecia perdida nas opções, seus olhos prateados brilhando. Se Atena estava apostando em uma pessoa, ela apostava que sua irmã estava devorando as opções na seção de sobremesas e bolos. Quando alguns minutos se passaram, o homem do balcão apareceu junto à mesa, um pequeno caderno na mão. Não mais atrás do balcão, Atena e Artemis deram uma boa olhada nele. Se eles tivessem que adivinhar, ele parecia ter a mesma idade que Atena em sua forma atual, em algum lugar em seus 20 e poucos anos. Ele era loiro com olhos azuis brilhantes. Sua pele estava bronzeada e parecia que ele pertencia a uma praia em algum lugar da Califórnia. Ele era alto, mais ou menos da mesma altura que Apolo e Hermes em suas formas mortais, e era magro. Ele estava vestido com roupas casuais elegantes, com jeans escuros e uma camisa branca, e na cintura estava um avental preto com o logotipo do restaurante na frente em laranja. À primeira vista, eles pensaram que ele era um filho de Apolo, já que ele tinha os traços típicos dos filhos semideuses de seu irmão. No entanto, percebendo o homem, eles não podiam sentir nenhuma conexão divina que um semideus normalmente tinha. Boa tarde, e bem-vindo ao Foxden. Meu nome é Naruto, é um prazer conhecê-los. Ele apresentou e olhou para Artemis, me desculpe se eu assustei você mais cedo. Artemis estreitou os olhos para o homem, mas não viu má vontade em seu olhar. Está tudo bem, mas você não me assustou. Eu estava apenas absorto em suas seleções no armário, isso é tudo. Entendo. Obrigado pelo elogio, no entanto. Estou feliz que você gostou do que viu. Suas palavras soaram sinceras, e Artemis não podia senti-lo jogando nenhum jogo. Ele não parecia incomodado com a beleza deles, ao contrário dos outros na sala que ficavam olhando para eles com o canto dos olhos. Não era todo dia que duas belas mulheres de seu padrão entravam em um lugar como este. Talvez ele fosse tolerável. O dono fez todos eles? Ela perguntou, acenando na direção do armário. A maioria, sim. Alguns vieram dos fornecedores, mas a maioria é das minhas mãos. Ele admitiu. Você é o dono. Eu sou. Artemis não disse muito mais. Ele sentiu o olhar dela permanecer nele antes de voltar para o menu. Ele tomou isso como sua deixa para seguir em frente e se virou para Atena. Naruto, você diz.
Atena perguntou, recostando-se na cadeira e parecendo se divertir com o nome dele. Seus olhos cinzas brilharam com curiosidade. É raro encontrar alguém com um nome japonês, e ainda assim não parece ter nenhum vínculo com o Japão. Ele riu. Eu acho que você poderia dizer que meus pais tinham um talento para nomes exóticos. Eu vejo isso. Devo dizer, seu menu é único. Não é como os outros menus que você vê para um café como este. Aten mencionou. Alguma razão para isso. Ela não sabia o que esperava que ele dissesse, mas não esperava que ele desse de ombros. Na verdade, não. Tenho a sorte de ter viajado pelo mundo e aprendido todos os tipos de iguarias diferentes que cada país tem a oferecer. Pensei em criar um restaurante, mas sempre preferi os cafés. Seja mais íntimo e lhe dê mais chance de conhecer as pessoas que o visitam. Atena assentiu. Você já teve a chance de visitar a Grécia. Acontece que eu também sou grega. Eu posso, e achei meu tempo na Grécia muito agradável. Eu posso, e achei meu tempo muito agradável. Tanto Atena quanto Ártemis pareceram surpresos com sua súbita mudança de linguagem. Não era comum encontrarem alguém em Nova York que falasse grego. Não era uma língua que a maioria das pessoas escolhesse para aprender, ao contrário do francês ou do espanhol. Superando sua surpresa, Atena deu-lhe um olhar avaliador. Estou impressionado. Você fala bem e fluentemente. Obrigado. Demorou muito, mas finalmente consegui entender. Ele respondeu, antes de clicar no topo de sua caneta. Vocês dois estão prontos para pedir? Eu acho que sim, Artemis murmurou, dando a sua irmã um olhar aguçado antes de olhar de volta para a loira. Eu vou pegar um chocolate quente, com uma fatia do bolo de cenoura. Eu também poderia ter uma pitada de baunilha na minha bebida, por favor. Absolutamente. Ele respondeu, antes de acrescentar, você gostaria de chantilly e chocolate granulado no seu chocolate quente? Eu faria, sim. Vou tomar um café com leite, por favor. Como minha irmã, vou ter uma pitada de baunilha na minha bebida, e posso perguntar, qual é a sua sobremesa especial do dia? Atena perguntou. Seu interesse aumentou quando ela viu aquela pepita no menu. Claro. A especialidade hoje é um lemon curd italiano semifredo. Ele disse a ela e não conseguiu esconder o sorriso quando viu os olhos dela brilharem. Ela gostou do som disso. Isso soa maravilhoso. Eu quero isso, por favor. Naruto assentiu, e anotou o pedido, absolutamente. Você está com sorte, nós acabamos uma hora atrás, mas eu tenho o próximo lote quase pronto. Levará cerca de 10 minutos se você não se importar de esperar. Ele provou ser muito popular hoje. Isso seria bom. Atena assentiu e observou se afastar. Quando ele voltou para trás do balcão, ela se virou para sua irmã e notou seus olhos prateados olhando diretamente para ela. O que? Eu não disse nada. Não, mas parece que você quer dizer alguma coisa. Não é nada. Só estou percebendo quão amiga você foi com o homem. Atena revirou os olhos e zombou. Eu apenas fui pega de surpresa pela forma como ele falava grego. Não é todo dia que alguém em Nova York pode falar grego fluente. Se ele pode aprender uma segunda língua e abrir seu próprio negócio, significa que ele tem um desses. Atena cutucou o lado de sua cabeça. Além disso, ele é o único que não está olhando de soslaio em nossa direção, o que é bom. Eu juro, se aquele homem no canto lamber os lábios na minha direção mais uma vez, vou jogar essa faca direto no olho dele. Ela pegou a faca e brincou com ela entre os dedos. Você sabe que eu faria. Oh, eu sei que você iria, irmã. Atena riu, arrancando a faca da mão de sua irmã e colocando-a de volta na mesa. A última coisa que ela queria era que sua irmã fizesse uma cena. Artemis bufou e tentou parecer irritada com a irmã, mas começou a rir junto com Atena quando a irmã a chutou gentilmente por baixo da mesa. Deveríamos fazer isso com mais frequência. É bom ficar longe de todos. Eu concordo. Não é como se meus caçadores fossem incapazes de cuidar de si mesmos uma vez por semana. Acho que uma vez por semana seria ótimo. Não demorou muito para que eles fossem interrompidos pela barista loira, que colocou suas bebidas na mesa na frente deles.
Ambas as deusas pareciam impressionadas com suas ordens e reconheceram os sinais de alguém cuidando e se orgulhando de seu trabalho. Artemis fez o melhor que pôde para evitar que o rosto caísse enquanto o cheiro delicioso de seu chocolate quente flutuava ao redor de seu nariz. Cheirava como o chocolate quente que esta prepararia para ela. Atena tinha uma expressão semelhante no rosto, envolvendo a mão em torno da caneca quente. Quando ele colocou o bolo de cenoura de Ártemis na frente dela, a deusa lambeu os lábios, seu desejo de doce pelo deleite. Enquanto Naruto preparava o pedido de Atena, os dois beberam calmamente suas bebidas, ambos relaxando em seus assentos enquanto o gosto tocava seus lábios. Ambos soltaram um suspiro de prazer, impressionados com suas ordens. Era fácil fazer uma bebida ruim, mas era difícil fazer uma ótima. Até agora, eles davam crédito ao barista onde o crédito era devido. No entanto, quando Artemis deu a primeira mordida em seu bolo de cenoura, Atena não pôde deixar de rir quando sua irmã começou a demolir o bolo. "Acho que o bolo é bom." Ela perguntou, mas não obteve resposta. Sua irmã estava muito absorta com o bolo para responder, sua boca muito cheia para formar palavras. Um polegar para cima seria suficiente. Quando voltou, ficou surpreso ao encontrar a caneca de Artemis vazia e o prato vazio de qualquer bolo. "Uau, eu acho que você gostou, hein?" Ele disse, antes de apontar para o nariz dela. "Você tem uma coisinha no nariz." Era chantilly de sua bebida. Os olhos de Artemis se arregalaram e enxugaram o nariz com a palma da mão. Ela olhou para a irmã com irritação, assobiando, "Eu tinha chantilly no meu nariz. Por que você não me contou?" Atena riu para si mesma, "Eu pensei que você iria perceber eventualmente." Ela brincou, antes de notar o prato em sua mão, "Para mim." Ele assentiu, "Para você. Espero que goste. Me avise se eu conseguir mais alguma coisa." Ele disse a eles, e começou a sair antes de ver Artemis olhando em sua direção, "Posso pegar outra bebida para vocês?" "O mesmo de novo, por favor." "Bebida e bolo." Ela disse, fazendo sorrir e voltar para o balcão. Ela olhou para a irmã e notou que ela olhava para o prato, com o garfo na mão. Artemis não era de elogiar um mortal com frequência, especialmente um mortal do sexo masculino. No entanto, ela teve que admitir que o lemon curd italiano semifredo que ele fez parecia divino. Parecia algo que você encontraria na sociedade mortal de alta classe. Inferno, era algo que ela imaginava era servindo em seu templo. "Bem, você não vai tentar." "Eu quero, mas sinto que seria uma pena arruiná-lo," Atena sussurrou, admirando o trabalho delicado que deve ter sido feito ao fazê-lo. Ela não era uma chefe incrível como esta, era o avó Réia, mas Atena ocasionalmente gostava de brincar na cozinha do jeito mortal. Ela descobriu que havia algo terapêutico em cozinhar e entendeu por que tantos mortais se encarregavam de aprender. Deve ter levado anos de prática para conseguir tal qualidade de trabalho. Levou um momento, mas lentamente Atena enfiou o garfo no lemon curd. A textura era leve e fofa, e ela observou balançar enquanto levava à boca. Dando uma mordida, Artemis observou enquanto Atena caía para trás contra sua cadeira, sua respiração rítmica fazendo sua irmã se inclinar para frente em antecipação. A julgar pela expressão no rosto de sua irmã, a sobremesa tinha ido bem. Sua irmã mais velha composta raramente deixava escapar seu semblante frio, sempre mantendo uma máscara de dignidade que mantinha seus verdadeiros sentimentos atrás de portas fechadas. Atena não era o tipo de deusa que usava seus sentimentos na manga, mas Artemis era uma das poucas que podia ver por trás daquele rosto. Sempre foi uma experiência agradável para a deusa da lua ver sua irmã composta largar todas as pretensões e desfrutar de algo pelo que era. Então, do nada, Atena soltou um gemido alto de prazer que chamou a atenção de todos. Ok. Isso pode ter levado um passo longe demais. A sala inteira ficou em silêncio, e todos os mortais dentro do estabelecimento, homens e mulheres, ficaram boquiabertos e coraram na direção de Atena. Artemis não conseguiu impedir que o robô dourado se entrelaçasse em suas bochechas. Ela olhou boquiaberta para sua irmã, olhando entre ela e o prato. Mesmo ela não era tão ruim. Parecia tão sexual. Ah, Atena! Que em nome de Hades foi isso? Voltando aos seus sentidos,
Atena não conseguiu parar de arregalar os olhos. Não é o que você pensa. Isso era uma mentira e ela sabia disso. No momento em que percebeu o que acabará de fazer, Atena levou a mão livre à boca em choque e horror. Ela não se atreveu a olhar ao redor da sala para os mortais boquiabertos, mas o dono loiro estava em seu ponto de vista, e ela podia ver sua surpresa e descrença. Não acredito que acabei de fazer isso. Ela pensou. Nunca em seus mais de 4.000 anos de existência, ela havia feito publicamente algo tão sincero. O pior foi fazê-lo em público. O que diabos há de errado comigo? Ela escondeu o rosto, o constrangimento pior do que quando tentou tocar flauta na frente dos outros deuses. Quando ele voltou, Atena não se atreveu a olhá-lo nos olhos. Depois que ele forneceu a Artemis sua segunda rodada de pedidos, ele parou e sussurrou para Atena: "Estou feliz que você tenha gostado." Ele sorriu educadamente, e antes que ela pudesse responder, ele se afastou. Oh Deus, o que ele deve ter pensado? Ei, loirinha! Ele parou e se virou, e todos olharam para uma mulher mais velha que estava sentada a algumas mesas. Ela apontou para Atena: "Eu vou ter o que ela está tendo." Atena gemeu e escondeu o rosto nas mãos. Ela desejou que a terra engolisse por toda a eternidade. Que dia! Quando o último cliente deixou o Foxden, Naruto deu um suspiro de alívio ao trocar o sinal aberto para fechar. Buscando o conforto da cadeira mais próxima, ele finalmente teve um momento para colocar os pés para cima e deixar o dia passar por ele. Quem pensou que administrar um negócio seria estressante? Ele não, com certeza. Outras pessoas fizeram parecer tão fácil. Para não mencionar, os filmes fizeram parecer um pedaço de bolo. Ele podia dizer com toda a confiança que não era fácil. Pegar o gato Thor em uma missão Rank D foi mais fácil. No entanto, por mais estressante que o trabalho fosse, esse foi o caminho que ele escolheu para se adaptar à vida moderna. Como se viu, ele era muito bom nisso. Cozinhar e assar sempre foi um hobby dele, e algo que ele achava terapêutico. A alimentação satisfez uma necessidade de sobrevivência para todas as criaturas vivas, e o sentimento de realização veio não apenas do bem do ato de dar, mas também do fato de termos ajudado, de alguma forma. Cozinhar para os outros ajuda os seres humanos a se relacionarem com seus entes queridos e outros seres humanos. Pelo menos, foi assim que ele viu. Havia também o fato de que as pessoas adoravam bolo e café. Ambos desempenharam grandes papéis na vida cotidiana das humanidades que parecia um dado. Esfregando a testa com o antebraço, ele bateu palmas. Tudo bem, pessoal, vocês sabem o que fazer. A porta que dava para a cozinha e a sala dos fundos se abriu, e 3 de seus clones das sombras marcharam em uma única fila, dando ao Naruto original uma saudação quando começaram a limpeza da noite. A noite tinha sido movimentada com a correria pós-natal. Muitas famílias passaram a maior parte da noite, assim como casais de todas as idades aproveitando a felicidade pós-natal e explorando as ofertas pós-natal pela cidade. Talvez ele devesse ter aberto no ano novo como pretendia originalmente. Pelo menos, assim, ele poderia entrar na vida moderna um pouco mais fácil, sem ter que lidar com as férias de Natal, e tudo o que isso trazia consigo. A humanidade com certeza havia mudado. No entanto, ele notou que as bebidas festivas e sazonais foram um deleite com seus clientes, e ele já estava pensando no que fazer quando janeiro chegasse. A humanidade com certeza tinha um dente doce. Bem, pelo menos ninguém reclamou até agora. Tudo parece ter corrido bem. Com esse pensamento, sua mente se voltou para uma lembrança daquele dia. A imagem das 2 lindas irmãs que entraram em seu estabelecimento passou por sua mente. Ambas as mulheres ficaram igualmente satisfeitas com seus pedidos, embora uma fosse certamente mais vocal que a outra. Naruto quase deixou cair o pedido da outra mulher quando o gemido de puro deleite chegou aos seus ouvidos. Ele não era nenhum virgem corado, mas o fato era que o pegou de surpresa. Ele sabia que a comida podia ser um afrodisíaco, mas não achava que fosse tão alto. As irmãs ficaram por uma hora depois disso, com a de olhos cinzentos permanecendo em silêncio pelo resto da estadia, envergonhada demais para dizer outra palavra, enquanto a outra demolia mais 2 porções de chocolate quente e bolo de cenoura. Onde a irmã de cabelos ruivos colocou tudo, ele não sabia, mas era impressionante assistir.
Qualquer coisa que ele colocasse na frente dela desaparecia em minutos. Desde Heliogábalo de Roma não tinha visto alguém devorar suas maravilhas culinárias com tanto gosto. Caramba! Mesmo Elvis em seus últimos anos teve alguma forma de contenção. Que par peculiar de mulheres elas eram! Ele esperava que eles voltassem logo. Observando seus clones limparem as mesas e levarem os pratos e copos vazios para o fundo, ele se levantou e esticou as costas, cantarolando maravilhado ao sentir aqueles estalos necessários nas costas. Tirando a vassoura do armário, ele começou a fazer sua parte antes de ir para casa à noite e fazer tudo de novo amanhã.